Paz do Pai e do Messias, irmãos e irmãs, eu vim aqui para gravar esse vídeo porque a gente está vendo a falta de amor que estão tendo com os irmãos e as irmãs, né? A gente está vendo que as pessoas estão fazendo comércio ou até mesmo por ego para serem vistos, né? Não passam a verdade para os nossos irmãos e irmãs a respeito do lugar preparado ao qual o Messias fala para nós em Mateus 24 e que está descrito em Apocalipse 12 também, irmãos e irmãs. Que a gente pede que os irmãos e irmãs leiam antes de julgar o que a gente está falando. Então leiam Apocalipse 12, é um lugar preparado. Leiam Apocalipse 3:10, irmãos e irmãs, porque o que está vindo aí é o engano, é a tribulação. Vão ser dias de densas trevas, porque não haverá luz. A luz vai ser levada para o lugar preparado. Só vão andar as duas testemunhas em meio a essa multidão que seguem homens, que adoram e servem aos anjos caídos. Está na hora de acordar e de entender. A única coisa que o nosso Pai quer da gente, irmãos e irmãs, é que a gente ame uns aos outros. E isso que eu estou fazendo aqui é por amor a todos os irmãos e irmãs vindo aqui, como está descrito lá em Apocalipse, que Ele sabe o que a gente está passando, que Ele sabe que estão tendo a gente por doido, por endemoniado. Por quê? Porque serviram aos anjos caídos dentro dos templos, que está descrito em Atos 17, que o nosso Pai não habita e não é servido. Nosso Pai que fez todas as coisas. Ele não necessita de nada das nossas mãos, irmãos e irmãs. Muito pelo contrário, Ele pede que nós ajudemos uns aos outros. Se a gente vê alguém precisando, com que a gente puder ajudar os nossos irmãos, mostrando assim o amor ao próximo, ao qual o Messias, quando andou nessa terra, ensinou. E para a gente buscar o reino e os tesouros do reino é assim, ajudando, amando uns aos outros. Então, por amor aos irmãos e irmãs, nós estamos aqui ainda passando essa verdade, porque haverá um tempo, como está descrito em Mateus 25, irmãos e irmãs, que vão pedir para nós do nosso entendimento do azeite, mas nós não vamos poder ficar aqui para repassar. Nós estamos falando antes e não estão dando ouvidos, irmãos e irmãs, não estão acreditando na verdade que o Messias trouxe. E assim como ele falou, irmãos e irmãos, está acontecendo. Assim como foi com ele, vai ser com a gente também. Então, não sigam ventos de doutrinas de homens, busquem a verdade que é o Messias. Leiam a palavra. Eu estou vindo aqui falar da palavra ao qual o Messias, aquele que foi morto no madeiro e que voltou para o reino e tem um novo nome, que não se chama Yeshua e Yahoshua, Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, aquele que veio em nome do Pai, fez as obras do Pai, ressuscitou, curou e alimentou as pessoas. É desse que eu estou falando. Eu não estou falando do Deus do deserto, ao qual pedia sacrifícios de animais. Não, eu estou falando do Pai que está no céu, que enviou seu Filho para trazer a verdade. E que agora, o que a gente está vendo, meus irmãos e irmãs? Pessoas zombando, pessoas menosprezando aqueles que estão professando a verdade. Pessoas que estão rejeitando aquilo que o Messias falou, se botando de tropeço, para que se percam e não entendam que o nosso Pai ama todos os seus filhos e por ele todos iriam. O problema, meus irmãos e irmãs, está que as pessoas acham que sabem mais. O nosso Pai advertiu pelos profetas, pelo Messias, pelos apóstolos. E ele enviou no final os 144.000 e as 2 testemunhas que andarão na tribulação. Meus irmãos e irmãs, os 144 irão para um lugar preparado, que está preparado nos 4 cantos da terra. As 2 oliveiras vão andar perante a tribulação, em meio a essa multidão que está se preparando para ficar confinado, para não que irão para o lugar preparado, indo para o lugar descrito em Apocalipse 12,
Assim como o povo da religião que adora os demônios estão se preparando para 3 dias de escuridão, as pessoas estão se preparando para se confinar dentro de casa. Por quê? Porque estão seguindo doutrina de homens. Não se assustem, irmãos e irmãs, porque o que está acontecendo simplesmente é o quê? Os causadores são os anjos caídos. E desde o princípio eles fazem o mal. Desde o princípio, não se esqueçam. O engano veio para um anjo caído. E o que aconteceu? A morte veio a existir. Nós não somos modificados. Nós não vamos nos tornar imortais, segundo o que os anjos caídos falam, pelas mãos deles, não, meus irmãos. Mas pelo nosso Pai, sim. Se voltando para o reino, irmãos e irmãs. Porque é um lugar preparado. O Messias, ele veio, ele disse que quer que a gente tenha vida, vida em abundância. E essa vida é no amor. É que todos nós vamos estar juntos. As casas, as moradas ao qual ele descreveu que ele foi preparar, que já estão prontas. As bodas do Cordeiro descritas em Apocalipse, irmãos e irmãos. Então não esqueçam. Tudo foi passado. O intuito deles está descrito, como muitos falam, nas pedras guias da Geórgia. Manter a população abaixo de 500 milhões, 500 mil, que seja. Por quê? Porque só eles querem ficar aqui. Irmãos e irmãs, eles não precisam. E o intuito deles é que as pessoas se percam, não encontrem a porta estreita que é a verdade, o Messias. Ele é o caminho que vai, ele é a vida. Então está na hora de se voltar para a palavra, irmãos e irmãs. Ler o que está escrito e aceitar que está escrito lá, que o nosso Pai não habita, não é servido. Que o nosso Pai não pede adoração, que a verdadeira adoração é ajudar o próximo. A verdadeira religião é acolher os necessitados, amar o próximo como a si mesmo. Foi isso que o Messias pediu. Então acordem, busquem a verdade enquanto é tempo, porque daqui a pouco, meus irmãos e irmãs, vai haver grande escuridão, porque o sal será tirado e levado para um lugar preparado, ao qual muitos até questionam, porque querem saber aonde é o lugar. Mas esse lugar foi preparado pelo nosso Pai, está nos 4 cantos da terra. E não sejam como Tomé, porque Tomé tinha que ver para crer. Então, creiam, meus irmãos. E o nosso Pai, por amor, ele falou, ele vai nos guardar da prova que é de vir sobre todo mundo. Então, um forte abraço a todos vocês. Eu espero que esse vídeo ajude vocês, meus irmãos e irmãs. E quem puder ajudar, coloque nos comentários as passagens para que os irmãos e irmãs entendam que há um lugar e que o nosso Pai, por amor, não quer que ninguém fique aqui em meia tribulação na mão dos anjos caídos. Um forte abraço a todos vocês. Paz, irmãos e irmãs.